TV Com Pelotas, canal 14 da NET. Telespectador, bem-vindo a você nas nossas plataformas. Compartilha, curte nossos programas, porque neste momento nós vamos entrevistar um bom bate-papo, Francisco Isaías. Foi nosso secretário de saúde lá em Pelotas e hoje farmacêutico bioquímico formado na Universidade de Santa Maria, especialista em saúde pública, mestre em economia e tecnologias de saúde. Esse é Francisco Isaías. Bom te ver, bom te entrevistar. Obrigado, Flávio, repórter cidadão, neste espaço televisivo tão importante, né, que a gente acompanha, mesmo distante lá de Pelotas, a gente acompanha as notícias da doce terra de Pelotas através das tuas entrevistas, das tuas atuações, né, nas mídias televisivas, audiovisuais lá da cidade de Pelotas. Muito bem. Hoje a pergunta é, aproveitando toda essa tua especialização, qual é o quadro que tu vê da saúde? Em termos gerais, não vou nem falar só apenas de Pelotas, mas Brasil, Rio Grande do Sul. Tu que hoje atua na iniciativa privada, mas traz aí contigo uma larga experiência no serviço público, principalmente na área da saúde. Olha, Flávio e telespectadores da TV Com, a saúde pública, por mais que eu tenha me distanciado, ela não se distanciou de mim. No meu DNA funcional, nos ensaios, nos estudos que a gente promove, está latente a questão da saúde pública. Eu me dediquei durante mais de 30 anos da minha vida ao processo de gestão da saúde, né? Tive experiências no governo do estado, do Rio Grande do Sul, em secretarias municipais de saúde, foram 9 ao todo, desde a pequenininha Nicolau Vergueiro, lá na Grande Passo Fundo, até a capital do estado, onde tive por 2 oportunidades atuando na gestão do serviço de saúde, passando pela tua querida e doce Pelotas, né? Lá a gente teve um trabalho importante, sob o ponto de vista do esforço que empreendemos lá junto com a nossa equipe de trabalho, durante quase 8 anos na gestão da saúde de Pelotas. E tenho guardado comigo experiências maravilhosas, né? E a gente olha hoje o cenário da garantidura do acesso aos serviços de saúde, a estrutura dos equipamentos de saúde pública dos municípios gaúchos, do Rio Grande do Sul e do próprio país, né? A gente se assombra um pouco, porque parece que as coisas regrediram. Regrediram no sentido importante que se destaque, né, da garantia do acesso da população. Hoje a gente vê filas, hoje a gente vê desassistência, hoje a gente vê sistemas entrecortados que não se comunicam, e isso tudo se traduz em sofrimento da população. Mas muita coisa boa foi feita também ao longo do tempo. Eu acredito que os gestores que aí estão, que passaram pela gestão dos municípios e que hoje fazem a gestão da saúde dos gaúchos, ele é um esforço importante e as pessoas fazem o possível e às vezes em muitas oportunidades muito mais que o possível, mas as demandas estão muito aumentadas. Como tu pode observar, tu colocou aí, eu fiz uma especialização, um mestrado estricto sensu na área de economia da saúde e de organização de tecnologias de saúde na USP, em São Paulo. Um ambiente em que se analisava as evidências existentes nos sistemas de saúde com um paralelo com a economia da saúde. E aí a gente tem que se despojar um pouco do processo econômico usual. A economia do dia a dia, a economia das famílias, ela é muito distante da economia da saúde, que tem uma inflação muito mais acelerada. E quando eu falo da regressão, é comparando o que se investiu em saúde no Brasil, nos estados e nos municípios, no passado, nos últimos 10, 15 anos, e o que se investe hoje. Há uma regressão.
Tá? E isso se traduz diretamente, proporcionalmente, no nível dos serviços de saúde. Então, mesmo atuando hoje na área de saúde suplementar, complementar ao SUS, a gente ainda nota que tem um espaço muito grande para ser preenchido, Flávio, e telespectadores, na organização de sistemas de saúde. Tá? Desde a consulta básica, da vacinação, da prevenção de doenças, até o topo dessa linha de produção, que é o transplante de órgãos. Né? Então, medicações de altíssima complexidade. Então, há hoje ainda um desafio bastante importante, né? Guardada as proporções do que se tinha lá nos anos 2010, 2015, quando eu atuava ainda na gestão pública. Tá? Uma pergunta, Francisco Isaías, no direto. Quando se gasta mal na saúde, e isso infelizmente é uma realidade em muitos lugares, em Pelotas também, nós temos superintendentes na área da saúde, pronto-socorro, que estão presos. Qual é o tamanho do prejuízo? Claro que tem, mas eu quero a tua opinião. Qual é o tamanho do prejuízo? E esse prejuízo chega lá na ponta, naquela pessoa que precisa de um simples medicamento. Que tamanho é esse, na tua visão? Quando se gasta mal, para não dizer outras coisas. Eu não vou entrar no mérito claro. Que tu pontuas, porque eu estou fora lá de Pelotas. Mas serve para todas as cidades, né? Mas a gente tem que estabelecer uma análise comparada do processo. Tá? A gente tem que ter em mente que hoje os orçamentos públicos que se destinam à questão da educação, da segurança, da infraestrutura, da habitação, da cultura, eles saem todos da mesma fonte que saem os recursos da saúde. E cada centavo, né, que ele não chega na ponta, ou seja, não cola na pele das pessoas que estão lá do outro lado da mesa, do outro lado do balcão, esperando, às vezes, como tu falou, um medicamento, uma atenção de urgência e emergência. Né? É importante que se diga, lá em Pelotas se instalou uma tecnologia revolucionária, sob o ponto de vista da urgência e emergência, que foi uma singela unidade básica de atendimento imediato. Uma experiência ímpar no Rio Grande do Sul. Nós criamos lá no bairro Navegantes, Flávio, uma unidade básica de atendimento imediato. O que era isso? Era um atendimento que iniciava-se às 8 horas da manhã e até às 22 horas. E fazia atendimento imediato. Não precisava marcar ficha, não precisava ter nenhum tipo de adscrição. As pessoas tinham, e nem a circunscrição territorial. Qualquer pessoa de qualquer região de Pelotas poderia buscar o serviço e estava lá à sua disposição, atendimento médico, de enfermagem, triagem de sinais vitais, e isso revolucionou. Por que eu digo que revolucionou? Pelo baixo custo. E aí eu retorno à tua pergunta. Hoje nós temos que investir nas tecnologias, nas ações de saúde que repercutam, como é que dizer, na veia, usando um termo, né, assistencial, da população. E a UBAI, a Unidade Básica de Atendimento Imediato, é uma tecnologia custo efetiva, ela custa 1/5 do que custa uma UPA, tem capacidade de atender nichos populacionais de até 80 mil pessoas, cada uma delas. Tá? E nós tivemos a experiência, que não começou em Pelotas. Nós começamos essa experiência lá em Passo Fundo, quando eu fui secretário em Passo Fundo entre os anos 96 e 2000, só que o nome era outro. Lá nós criamos os CAIs. O que são CAIs? Centros de Atendimentos Integrais à Saúde. Na mesma metodologia. Nós pensamos com a equipe de colaboradores lá de Passo Fundo, isso no século passado. 1997, 98, a gente inaugurou o primeiro. E essa tecnologia está lá em Passo Fundo hoje ainda funcionando. Se não me engano, são 5 ou 6 CAIs. Quando eu saí da secretaria, eu consegui deixar, no ano de 2000, eu deixei 2 construídos, funcionando, e os governos que se sucederam fizeram mais 4 ou 5. E atendem. Passo Fundo não tem nenhuma UPA. Passo Fundo só tem os CAIs lá.
Lá em Pelotas, a realidade, a gente deixou uma UBAI, eu sei, tá? Que tentaram mudar a metodologia de funcionamento, mudar até o nome da unidade. Mas eu acho que a essência do atendimento ficou lá. E acredito que até hoje esteja funcionando lá no bairro Navegantes 4. É a nossa UBAI, do lado do centro comunitário. E fizemos também essa experiência em Farroupilha. Eu acho que tu esteve nos visitando lá em Farroupilha. Farroupilha, Quando eu tive a experiência de gestão no município de Farroupilha, na Serra Gaúcha, nós fizemos uma UBAI também lá em Farroupilha. E lá nós chamamos de UBAI mesmo. UBAI 1º de Maio, lá no Morro, lá que atende os trabalhadores, né, que atuam na indústria. Farroupilha é um município com alto nível de empregabilidade. Tá? Mas tem pessoas que trabalham das 8 da manhã até as 5h30 da tarde. Farroupilha é muito próximo de Caxias do Sul. Do lado de Caxias. Para você se situar. Esse trabalhador, ele chega em casa às 6 da tarde, tá lá a mulher com o filho com febre, dor de ouvido, dor de garganta, inverno rigoroso na Serra Gaúcha. Ele não é tão úmido lá como o de Pelotas, mas ele é rigoroso, frio. E nós tínhamos essa oportunidade. Aquela pessoa que chegava depois das 6 horas da tarde, tinha o serviço da UBAI 1º de Maio para atendê-los. Então, Flávio, quando tu me pergunta esse gradiente que se situa entre o real que é arrecadado, quando a gente compra uma caixa de fósforo, 1 quilo de açúcar, 1 quilo de feijão, e isso se traduz em imposto, vai para o nível central e se transforma nos recursos que dão sustentação econômica para a área da saúde, a gente tem que ter tecnologias como essa. Não quero aqui me arvorar e dizer que a UBAI seja a solução para a saúde pública do Rio Grande do Sul, mas é uma tecnologia que não foi bem aproveitada, não é um exemplo resolutivo adotado pelas gestões que se seguiram. Talvez busquem outros caminhos, eu não vou condenar nenhuma tomada de decisão dos gestores que nos sucederam, mas desafio alguém que traga uma tecnologia mais custo-efetiva para talvez o grande desafio da população, que é o atendimento imediato, na hora que ela precisa dos serviços de saúde. Francisco, aproveitando a oportunidade de dialogar contigo, eu quero relembrar o período que tivemos de pandemia, mas anteriormente nós tivemos uma outra quase pandemia, se não me falha a memória, em 2008. Foi uma epidemia. Foi uma epidemia. Epidemia de H1N1. 2008, 2009. Exato. Qual foi a reação naquele momento de 2008, 2009 da epidemia comparado à pandemia? O que tu observou neste período? Epidemiologicamente falando, e a gente tem que respeitar a epidemiologia, são 2 eventos diferentes, distintos. Qual era, mas ambos muito a similaridade? Eram 2 patógenos, né, que acometiam o sistema respiratório das pessoas. Tá? Vamos dizer assim, a grosso modo, para o nosso telespectador que às vezes não tem obrigação, né, de depreender e compreender os dados técnicos, são bichinhos, né, que ocasionam essas doenças muito próximos, parecidos, e afetam as vias respiratórias superiores e o pulmão. Tá? Mas os números foram totalmente distintos. Inclusive houveram autoridades que quiseram comparar erradamente. Há muito viés. Por isso eu faço essa pergunta. Entre a epidemia H1N1 2009 e o evento avassalador da pandemia do Covid-19 que acometeu, e só no Brasil foram quase 800 mil mortos. Tá? E mortos que têm CPF. Houve negligência das autoridades que estavam lá tendo que tomar decisões. Mas nós aqui não estamos no judiciário, nós não temos que julgar nem condenar ninguém. Agora, lá em Pelotas, a experiência que a gente teve naqueles anos foi, primeiro de tudo, buscar a academia. Pelotas, senhores telespectadores, é um centro, uma cidade referência na área dos estudos e pesquisas epidemiológicas. Tem lá, junto à universidade, o Instituto Amilcar Gigante, com os melhores pesquisadores na área da epidemiologia.
Os primeiros, Flávio, que eu busquei como gestor municipal de saúde naquela época, foram os especialistas. Chamei sim os universitários, chamei-os. Como é que nós vamos enfrentar? Havia, e a epidemiologia ela é semanal, se vê as semanas epidemiológicas. E a equipe do Dr. César Victor, tá, nos orientou, ó, vejam bem, por onde entrou o vírus? Ele entrou pelo norte do estado, está lá em Passo Fundo. Eu tinha sido secretário de saúde de Passo Fundo há 8, 9 anos atrás. O que nós fizemos? Ouvimos os epidemiologistas, mandamos uma equipe de Pelotas capitaneada pelo Dr. Guariente, que também é passofundense como eu. O Guariente tem uma missão, vai lá com os colegas médicos, ver como é que estão enfrentando a epidemia de H1N1, que ela vai chegar aqui. Ela vai chegar em Pelotas. Nós tínhamos 2 semanas ou 3 de diferença até o vírus ter o que se chama, né, a circulação comunitária, estar entre nós. Tá? E o Guariente foi lá, viajou à madrugada, viu os esquemas terapêuticos, viu a diagnose e disse, secretário, nós temos um desafio, nós temos que ter, na época, era o oseltamivir, chamado de Tamiflu. Era o único medicamento que fazia frente às infestações desse vírus. Fomos a Brasília, conseguimos o Tamiflu, organizamos com o comando da Brigada do Exército Brasileiro, na época, o meu saudoso amigo, né, General Mioto, montamos um hospital de campanha na frente do pronto-socorro. Sim. Nós não terminamos de erguer a barraca do Exército lá, o prefeito Fetter me ligou, aí que bagunça é essa, estão botando uma barraca na frente do pronto-socorro de prefeito. Nós temos que segregar as pessoas com síndrome respiratória do resto da população que vai buscar o pronto-socorro. Aquela barraca lá é para salvar vidas. Mesmo, é. E posso te dizer, passados mais de 10 anos, que tivemos uma grande vitória, né, assistencial aqui em Pelotas. Tivemos brigas importantes, brigas que eu digo no bom sentido, com a Autoridade Estadual de Saúde, que não concordou com as medidas que nós estávamos tomando aqui, achando que nós éramos exagerados, né, estávamos jogando para a torcida, e inclusive teve um ponto pitoresco nisso tudo. Num sábado de manhã, o secretário de Estado da Saúde da época, o senhor Osmar Terra, deputado federal hoje, Sim. veio a Pelotas numa reunião com todos os prefeitos e secretários de saúde da Zona Sul, e eu tive, meu líder na época, tinha sido meu chefe na Secretaria de Saúde, disse, secretário, nós não podemos autorizar que as aulas das séries iniciais de Pelotas e da região sul voltem semana que vem. Porque nós vamos expor as crianças ao vírus que já está comunitário e está chegando aqui. Lá em Passo Fundo o vírus já passou. Já passou. Lá em Porto Alegre o vírus já passou. É como uma nuvem. Vai chegar. E trancamos o pé. E seguramos o calendário escolar do Rio Grande do Sul, naquela época, só aqui nessa região sul. E tivemos uma colheita de bons resultados, que foram poucas infecções e reduzidos casos de perda. Diminuição de danos. E reduzido casos de perda de vidas, Flávio. Tá? E aí, nós que somos os sanitaristas, né, eu não sou epidemiologista, sou um farmacêutico, um velho farmacêutico, metido a fazer gestão de saúde, me preparei para isso. Tá? Quando se trata com a saúde pública, a gente deve ousar na prevenção. A gente tem que acelerar, às vezes exagerar na prevenção, para que não tenhamos que depois correr atrás com a assistência. Porque sabemos que a nossa rede de assistência era deficitária na época e, lamentavelmente, hoje ela se apresenta muito mais deficitária. Então, as demandas aumentaram. As demandas aumentaram, e a estrutura estagnou. A população está envelhecendo, Flávio. A população brasileira ela está invertendo a pirâmide etária. Né? A demografia nos diz isso. Nós estamos quase hoje com um status demográfico, né, etário, europeu. Tá? E a nossa estrutura assistencial ela ainda é sul, ainda. Planeta Terra sul, né? Ou seja, deficitária. Não temos estrutura para absorver todas as demandas. Há esforços inegáveis, né? Tanto da autoridade estadual, da autoridade municipal, espero que estejam lá em Pelotas
se organizando para fazer os enfrentamentos necessários, e nessa época do ano que a gente está chegando no verão, na primavera, já tem que ser projetado o inverno de 26. Porque senão é correr atrás da máquina. E correr atrás da máquina a gente sabe qual é o resultado. Tem que sair antes, então. Sempre. Eu me recordo do deputado federal Osmar Terra, naqueles debates imensos sobre Covid, citar como exemplo essa experiência de 2009. Pois então, meu querido, dileto, né, eu admiro como um gestor público, foi um grande secretário estadual da saúde, né, mas às vezes a vida das pessoas, né, as experiências de vida das pessoas vão nos tangenciando, vão nos levando para outros caminhos, né, e o secretário, eu acho que ele pecou quando fez alguns diagnósticos quanto à epidemia de Covid, amparado em dados da H1N1. Totalmente diferente. Diferente. A única similaridade, né, e posso morder a língua aqui também, né, me manifestando, é a região, né, o sistema respiratório que é o mesmo, né, os vírus totalmente diferentes. Muito bem. Estamos conversando com Francisco Isaías, ex-secretário municipal da Saúde, com muita experiência, hoje atuando na iniciativa privada, na área privada. Como é que se dá essa mudança aí, né, de tua atuação na saúde, mesmo não no poder público, mas na iniciativa privada? A diferença? Eu penso, Flávio, que o meu tempo, tá, o meu prazo de validade na área da gestão de saúde, ele passou. Tá? E eu sou muito grato às experiências que amealhei, aos amigos que construí, às equipes por onde eu passei. São 9 municípios que eu tive a experiência de ser o gestor. Lembra dos 9? Eu posso falar aqui, por favor. Vamos começar pela cronologia. Eu comecei no governo do estado do Rio Grande do Sul, né? Pelo meu saudoso correligionário, amigo, né? Amigo da minha família, doutor Alceu Colares, né? No governo... o governo Grande do Sul, né? A força que vem do povo, né? Eu, aos 26 anos, naquela época o governo começava em março, eu fui convidado para dirigir toda a assistência farmacêutica do estado do Rio Grande do Sul, com 2 anos formado como farmacêutico. Um desafio, nós estávamos num momento, é 91 isso. Tá? 91. O INAMPS foi extinto em 91. E todas aquelas atividades que eram do INAMPS passaram para o governo do estado. E eu fiz toda essa transição na assistência farmacêutica. E já em 94, no meio do governo, eu assumi a Secretaria da Saúde de Ibiaçá, um município lá no nordeste do Rio Grande do Sul, próximo à Lagoa Vermelha e Vacaria. Eu fui secretário 2 vezes de Ibiaçá. Nesse governo que encerrou em 96 e depois retornei em 2000. E uma grata memória. O médico que eu levei como secretário, olhem só, formado na Argentina, né? Olha mais médicos, mas isso é 96. Esse rapaz estava formado em medicina, morava em Nicolau Vergueiro. Minha prima era psicóloga de Nicolau Vergueiro. Um dia, num churrasco, no noivado dela, me apresentaram o Dr. João Rodemar da Costa, médico formado na Argentina. Lá naquela cidade, eu conheço lá, a sede onde tem o New Old Boys. Eu acho que eu estive lá depois. Mas o doutor João tinha o diploma, era médico e não podia exercer porque não tinha validade. No Brasil. Eu digo, pare aí, João. Eu, na época, já participava do conjunto de secretários municipais de saúde que se reunia uma vez ao mês em Brasília. Eu digo, vou ver isso para ti. Em Brasília, no Ministério das Relações Exteriores, no Itamaraty, disse, não, ele tem que ir com o diploma dele na Universidade Federal mais próxima, eles vão fazer alguns questionamentos e eles têm que validar numa faculdade de medicina pública. João vai lá. O João foi lá, validou em Santa Maria o seu diploma e eu levei ele imediatamente como médico de Ibiaçá. 6 anos depois, esse médico que eu levei para Ibiaçá se elegeu prefeito de Ibiaçá. Poxa. E aí me convidou para voltar, para ser secretário dele da saúde lá.
Mas daí eu já tinha passado, eu estou contando os municípios quando eu passei. Vamos lá. Nesse meio tempo eu passei por Nicolau Verguedo, terra dele, que o irmão dele tinha sido prefeito e me convidou para ser secretário. Então já é a terceira. No meio de Nicolau Verguedo, Dr. Júlio Teixeira, médico cardiologista de Passo Fundo, do MDB, e uma família tradicional trabalhista de Passo Fundo. Sim. Né? Convidou, Isaías, eu sei que teus pais são do PDT, nós ganhamos a eleição do Ayrton Dipp aí, mas nós precisamos de você na Secretaria da Saúde da tua terra. Esqueça o partido e vem para cá. E aí eu fui secretário de Passo Fundo. Uhum. Depois fui secretário, já te falei de 5, né? Uhum. Fui secretário de Panambi, com o meu saudoso Miguel Schmidt-Prim, né? Depois fui secretário da Saúde de Encruzilhada do Sul. Certo. Farroupilha, fechou às 8. Fechou E Porto Alegre eu não fui secretário, eu fui diretor-geral por 2 oportunidades da secretaria, às 9. Esse é Francisco Isaías, esse histórico, e eu quero deixar alguns minutinhos para a despedida, para que a gente possa aí nos organizar para mais entrevistas, mais informações, porque esse é um embaixador da TV Com que vai nos manter sempre bem informado na área da saúde, para nós é um privilégio. Desde já agradeço essa entrevista concedida pelo Francisco Isaías e as palavras são suas, para encerrarmos o primeiro programa de uma série de programas que faremos. Vamos lá. Flávio, antes de tudo, repórter cidadão, eu acho que a tua identidade, a tua proximidade com o povo simples e doce de Pelotas, que é uma cidade que eu tenho na mais alta admiração, compromisso e cumplicidade, tá? Eu posso te dizer que eu não respondi a pergunta anterior, tu me perguntou por que vir para a área da privada, né? Eu não, e de forma alguma a gente abandonou o que eu falei anteriormente, que é o nosso DNA, de formação na área da saúde pública. Acompanhei a construção desse sistema único de saúde desde a época da faculdade, foi quando eu me formei em 89, e o SUS toma corpo na Constituição de 88, né? E ele entra em cena em 91, e eu estava entrando no governo do Estado. Então, a minha formação ela é SUS, mas a vida ela vai nos trazendo demandas. E hoje eu estou envolvido com projetos na área de tecnologia de saúde, eu estou trabalhando em algumas tecnologias, novas tecnologias de qualificação da assistência, principalmente na área da oncologia. Hoje eu presto consultoria e a questão do conflito de interesse, ela me força a eu estar na área privada. Sim. Né? Na área da oncologia, com tecnologias maravilhosas que vão abreviar doenças e principalmente qualificar a vida das pessoas. Então esse é o meu desafio. Eu acho que é nessa faixa que eu me sinto hoje integrado. Quero te agradecer a oportunidade desse convite. Nós que agradecemos, um prazer te entrevistar. Igual. Estamos às ordens. Até a próxima, você, telespectador, que nos acompanha em nossas plataformas. Até a próxima.